E se o Sonic nunca existisse? Nesse vídeo eu vou contar o que teria acontecido se o Sonic não tivesse nascido. O universo da franquia sempre se organizou em torno da sua velocidade, sua coragem e principalmente de sua capacidade de inspirar os outros. Sem ele, a história não apenas muda, mas ela também se fragmenta. Em ordem cronológica, as consequências seriam muitas. Sem Sonic, a South Island obviamente ainda existiria, só que seria um lugar muito mais vulnerável. O Dr. Ivo Robotnik, ainda ambicioso e obcecado por controle, iniciaria seus planos de mecanização sem enfrentar resistência significativa. Na linha do tempo original, Sonic foi o primeiro grande obstáculo à sua expansão. Por coincidência, ele estava por perto na South Island. Sem ele, Robotnik teria tempo e oportunidade para transformar vastas regiões naturais em complexos industriais. A Green Hill Zone basicamente se tornaria a New York City de Sonic Prime, junto com toda a South Island. Eventualmente, animais seriam capturados e transformados em Badniks em escala muito maior. Cidades como Station Square iriam cair sob domínio robótico anos antes do previsto. O mundo não entraria em guerra de imediato. Ele seria lentamente sufocado por tecnologia e tirania. Robotnik teria muito mais facilidade em conquistar diversas áreas. E o nome dele não mudaria para Eggman, já que foi o Sonic que deu esse apelido para ele. Então ele continuaria sendo chamado de Dr. Robotnik. Mas tem vezes nesse vídeo que eu vou chamar ele de Eggman só por hábito mesmo, beleza? Já o Tails também sofreria mudanças significativas, porque o Miles Tails Prower cresceria isolado na West Side Island como foi originalmente. Só que no universo original foi o Sonic quem lhe ensinou autoconfiança e provou que ele tem talentos únicos. Sem esse encontro transformador, o Tails permaneceria um prodígio técnico, mas seria introvertido e inseguro, e até rancoroso de quem o tenha ofendido no passado. O Tails poderia decidir agir, mas não por inspiração heróica e sim por necessidade. Ele iria criar resistência tecnológica, desenvolvendo gadgets e veículos para combater o Império Robótico nas sombras. Só que sem a influência otimista de Sonic, o Tails se tornaria mais frio, estratégico e até paranoico. Ele seria um herói relutante, não um aventureiro livre. Basicamente, ele seria o Nine do Sonic Prime. Todas essas mudanças também afetariam Knuckles. Sem Sonic, para inicialmente rivalizá-lo e depois se tornar seu aliado, o Knuckles permaneceria desconfiado do mundo exterior. A Esmeralda Mestre, sendo o poder supremo no mundo do Sonic, continuaria sendo o alvo principal de Robotnik. Mas o vilão não teria como enganar o Knuckles do jeito original, já que não tem um Sonic para ser culpado por mentiras. Então Robotnik provavelmente tentaria inventar uma desculpa que ele é um cientista com boas intenções, que quer ajudar a Angel Island com defesas. O Knuckles, sendo ingênuo, aceitaria isso sem questionar muito, até o momento que ele visse o vilão tentando roubar a Esmeralda Mestre. Claro, originalmente não deu muito certo para ele, e isso provavelmente levaria à fragmentação da joia, que poderia trazer consequências piores. A Angel Island iria cair do céu definitivamente, alterando o equilíbrio energético do planeta. E o Knuckles, pressionado por ataques constantes, eventualmente abandonaria seu isolamento tradicional e buscaria alianças para tentar recuperar as partes da Esmeralda Mestre. Ele iria se aproximar dos Chaotix, que nem no universo original, mas agora sob circunstâncias muito mais críticas. Juntos, eles iriam formar uma defesa organizada para proteger as Esmeraldas do Caos e impedir que o Eggman coletasse elas. Já a Amy é afetada de modo diferente. A Amy conheceu o Sonic através das cartas do destino e das leituras de tarô que previam seu encontro. Sem ele, a sua vida teria outro rumo. Ainda otimista e cheia de energia, Amy poderia se tornar uma defensora civil das cidades atacadas por Robotnik, ajudando na evacuação e na organização de comunidades. Mas talvez o caminho mais sombrio fosse se ela virasse a Rush Rose do Sonic Prime, robotizada pelo Eggman. Sem o Sonic na área para inspirar a criação do Metal Sonic e as outras inúmeras cópias robóticas do ouriço, a Rush Rose serviria como arma principal do Eggman. E agora falando do Shadow, ele foi criado décadas antes, mas seu despertar em Sonic Adventure 2 foi seguido com diversas lutas contra o Sonic. Sem Sonic, quando o Shadow despertasse na Ark, sua percepção de identidade seria diferente. Ele ainda teria o trauma da morte de Maria, ainda teria acesso ao poder das Esmeraldas do Caos, mas não teria um rival que representasse a luz e a liberdade pura. Sem Sonic para confrontá-lo e a Amy lá para convencê-lo a salvar a Terra, o Shadow poderia perder mais facilmente para a vingança total contra a humanidade. E ver o planeta mais destruído do que nunca só iria colaborar com esse sentimento. Mas ele ainda poderia ser convencido a mudar e se tornar um protetor fundamental do planeta, porque tem mais um ouriço que eu não comentei ainda. E eu vou explicar isso mais na frente do vídeo. Só que enquanto isso, em outra dimensão, a Blaze tem um outro mundo para se preocupar. No universo da Blaze, as Esmeraldas do Sol mantêm um equilíbrio dimensional.
a conexão entre Blaze e Sonic foi essencial para impedir colapsos interdimensionais. Sem Sonic, quando uma crise entre dimensões surgisse, a Blaze enfrentaria sozinha uma ameaça que talvez extrapolasse sua capacidade. Se as dimensões colidissem, o mundo de Sonic, já fragilizado por Eggman e muitas outras ocorrências, poderia sofrer rupturas espaço-temporais. A Blaze eventualmente atravessaria dimensões buscando ajuda, encontrando não um lendário ouriço azul, mas um mundo quebrado tentando sobreviver. Com todo esse caos e ruína acontecendo, o mundo certamente já teria colapsado por culpa de alguma divindade ancestral ou ameaça dimensional. Mas, para impedir isso de acontecer, o ouriço do futuro chega em cena. O Silver, o ouriço, vem de um futuro devastado. Na continuidade original, ele foi manipulado por Mephiles para acreditar que Sonic era a causa do desastre. Mas em um mundo onde Sonic nunca existiu, o futuro não seria arruinado por Iblis, mas sim pelo Eggman e toda a destruição que ele causou. Sem as repetidas vitórias de Sonic impedindo entidades como Solaris, Dark Gaia ou Time Eater, é provável que pelo menos uma dessas ameaças tivesse sucesso parcial. O planeta poderia estar fragmentado, consumido por fogo ou preso em um colapso temporal permanente. O Silver viajaria ao passado não para matar o Sonic, mas para encontrar a origem do domínio absoluto de Eggman ou para impedir a queda definitiva da Esmeralda Mestre. Ele poderia se tornar o catalisador que une Tails, Knuckles, Amy e Shadow numa última tentativa de reescrever a história, impedindo que o Shadow destruísse a Terra, ajudando contra a invasão inevitável do Black Doom, e até se juntando a Blaze, utilizando suas transformações de Super Silver e Burning Blaze para neutralizar potenciais ameaças dimensionais pelo tempo e espaço. Sem o Sonic por perto, as coisas seriam ainda mais difíceis para o Silver, e ele raramente conseguiria ver um futuro pacífico diante de tantas calamidades, mesmo que ele tenha que se esforçar muito mais para fazer isso. E até o Eggman perceberia a diferença sem o Sonic. O Doutor venceria, mas não completamente. Ele dominaria vastas áreas, construiria impérios tecnológicos e talvez até conquistasse o planeta por um período. A Gunny iria iniciar contramedidas contra o vilão para defender a Terra, mas no fim ela perderia a batalha. Porém, a ausência de um inimigo direto também mudaria a psicologia do vilão. Parte da obsessão de Eggman é superar o Sonic. Sem esse adversário, ele pode começar a achar que as coisas começaram a ficar entediantes. E que ele não teve nenhum tipo de desafio para conquistar o mundo. E quando ele invocaria divindades para dominar mais o mundo, como deuses do tempo ou criaturas primordiais, Eggman perceberia que, no fundo, o mundo precisava de um herói que ele ajudou a mudar. Sem Sonic, até o Eggman sentiria o vazio. Mas no fim, o planeta não ficaria indefeso. Ele só mudaria. Tails, ou Nine nesse caso, assumiria a mente. Knuckles a força, a Amy seria controlada, mas poderia ser libertada no futuro, o Shadow seria mais agressivo, só que eventualmente iria contra o Eggman, os Chaotix representariam a inteligência estratégica, a Blaze buscaria ajuda para manter um equilíbrio dimensional e o Silver seria a esperança do amanhã. Mas algo sempre faltaria. Aquela faísca imprevisível que inspira todos a irem além de seus limites. O Sonic não é apenas velocidade, ele é o símbolo da liberdade, do vento que sopra contra a opressão, da risada diante do impossível. Sem ele, o mundo por pouco sobreviveria, talvez até venceria, mas iria alcançar isso com muito mais destruição e sacrifícios feitos no meio do caminho. Nesse universo, a Terra nunca correria com o mesmo brilho no horizonte.